Ok. Muito bom dia. A tela piscou assim. Muito bom dia a todos. Aqui estamos nós pela graça do nosso Deus, para mais um tempo juntos. Seja muito bem-vindo a todos que vão assistir pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou aqui presencialmente. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida, sua família, no nome glorioso de Jesus. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado por sua presença em nossas vidas. Te amamos, te adoramos. Espírito Santo, unge nossos corações. Unge, ó Pai, esse tempo juntos. Que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas e que tua palavra chegue aos nossos corações, gerando fé, gerando convicções, para que nós possamos desfrutar, ó Pai, dia após dia, dos milagres da graça nas nossas vidas. Abençoe cada um que está nos assistindo e cada um aqui presente, que o Senhor possa abençoá-los com graça, misericórdia e que o Senhor possa renovar as nossas forças no dia que se chama hoje. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Ti, ó Pai, no nome glorioso de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bom dia. Vamos louvar o Senhor com dois cantos. Glória.
Lindo. Como é que fala? Confundi. Amém. Aleluia. Ô glória. Amém. Deus é bom o tempo todo. Amém? Amém. E Ele é digno de glória, digno de honra, digno de louvor. Este é o nosso Deus, o nosso Pai, Amém. que nos ama incondicionalmente. Não merecemos, mas podemos desfrutar da sua graça, do seu amor, no dia que se chama hoje. Amém. Amém? Ok, se você pode, abre sua Bíblia comigo nessa manhã em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. E vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, em nome de Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nos prostramos perante o Senhor nessa manhã. Te agradecemos pelo privilégio de termos o Deus de Abraão como nosso Deus, que nos amou, que nos deu o seu único Filho, Jesus Cristo, o Messias de Israel, para morrer a nossa morte, ressuscitar no terceiro dia, subir aos céus e um dia voltará para nos buscar. Te amamos, Senhor, por tão grande salvação que o Senhor efetuou na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor será a Ti, ó Pai. Espírito Santo, unge nossos corações, fale conosco nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. E amém. Amém? Ok, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Está escrito: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Olha, amados irmãos, tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Nada passa despercebido perante Deus ou diante de Deus. Tudo está descoberto. E Deus, Ele está trabalhando em nossas vidas no dia que se chama hoje. É muito importante para nós entendermos que Deus está presente em cada momento, em cada lugar, em cada situação das nossas vidas. Deus está presente. Ele é presente a qualquer hora, a qualquer dia, em qualquer lugar. Ele está presente em nossas vidas. Nós somos homens e mulheres de fé. Nós somos homens e mulheres que nascemos de novo, que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e nós temos a garantia de vida eterna com Deus. E Ele, a promessa é que Ele está presente com cada um de nós, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação que nós passarmos. Deus é presente. Tudo está nu e patente aos olhos de Deus, do nosso Deus. Quando acertamos, Deus está presente. Quando fracassamos, Deus está presente. Quando erramos, Deus está presente. Deus está presente em todo o tempo. Não devemos, esquecer esse fato, que Deus está presente em nossas vidas. Não importa o que nós fizemos ou deixamos de fazer no passado ou no presente, nós somos nascidos de novo. Nós temos o Deus de Abraão como nosso Deus e Ele está presente em nossas vidas neste exato momento, nesse exato segundo e na situação que nós estamos passando. Deus está presente conosco. Então, onde estivermos, Deus está presente. Deus está presente conosco. Em Salmo 139, olha comigo Salmo 139. É um dos salmos mais lindos da palavra de Deus, né? Tem até uma música do Diante do Trono, né? Com esse Salmo 139. E realmente ele é um salmo que fala muito da presença do nosso Deus. Salmo 139, versículo
1 a 3 está escrito: Senhor, versículo 1 a 3, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. No versículo 4 fala o seguinte: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Versículo 5, tu me conheces, tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Então, cada pensamento, cada atitude, cada passo que damos, Deus sabe de cada detalhe, pois Deus é presente a cada dia, a cada momento, em todos os lugares e em qualquer situação que nós passamos. Deus é presente. O nosso Deus é presente e sabe tudo o que está acontecendo em nossas vidas no exato momento. E Deus é fiel. E Deus é fiel. 1 Tessalonicenses 5, 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus é fiel. E Ele nos chamou. Ele nos salvou. Ele nos deu uma nova vida. Ele nos deu uma nova esperança. Ele nos deu um novo começo. E Ele está presente em nossas vidas. Qualquer situação que nós passamos, qualquer momento das nossas vidas, Ele está presente. E está cuidando de cada um de nós. Nesse exato momento. Versículo 7 de Salmo 139, olha lá comigo, versículo 7. 7 a 10. Para onde me assentarei? Para onde me ausentarei? Perdão. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo nos céus, lá estás. Se passo a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Quem está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso? Jesus Cristo. Para onde quer que nós vamos, seja até nos confins do mar, seja até mesmo nas profundezas do mar, em qualquer lugar deste universo, até lá guiará a mão do Senhor, nosso Deus, estará presente. E a destra de Deus Pai nos susterá, vai nos sustentar. E a tua destra é Jesus Cristo. Às vezes, em determinadas situações, questionamos a Deus por não entendermos a extensão do trabalho dele em nossas vidas. Mas o fato é que Deus é soberano e está presente em toda e qualquer situação que passarmos. Deus está presente. Deus é presente. Sabe, quando construíram o Titanic, aquele navio imenso, lembra? Vocês estavam lá? Não, mas Deus estava. Construíram o Titanic. E no dia da viagem, no dia da partida, vários pastores fizeram de tudo para comprar as passagens para irem. Mas sabe, no dia da viagem, as esposas de vários pastores que compraram passagem adoeceram. E os pastores não puderam embarcar. E o que aconteceu? Eles ficaram com muita raiva disso. Porque eles suaram para comprar as passagens. E eles tiveram de ficar cuidando das suas esposas. Algumas semanas depois, eles receberam a notícia que o Titanic havia afundado. Então, eles entenderam que foi Deus que impediu que eles fizessem aquela viagem. Deus preservou suas vidas, porque Deus sempre está presente e sabe o que faz em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer situação. Ele é presente e Ele é fiel para conosco.
Deus é fiel. A presença de Deus nos motiva a seguir em frente, independente de qualquer situação. Sabe, um exemplo interessante, um jovem da nossa igreja, né, no Azerbaijão. Você sabe que no Azerbaijão não pode pregar a palavra, né, o evangelho, né, muçulmano, Azerbaijão. E nós temos uma igreja ali, né, e tem um jovem que antes de converter, ele era ladrão. A sua profissão era ladrão. Era ladrão. Sou ladrão, ele dizia. Não vai tirar esse contexto e falar que o jovem, a profissão dele era ladrão. E ele roubou várias pessoas, roubou bancos. E ele foi preso várias vezes. Aí o que aconteceu? Ele conheceu Jesus Cristo como Salvador. Ele nasceu de novo. E ele foi para a nossa igreja. E agora ele já foi preso 3 vezes. E todas as 3 vezes não foi por roubar, mas sim por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe, Deus, ele disse o seguinte no seu testemunho, esse jovem: Deus está presente na minha vida. Em qualquer lugar que eu estiver, o meu Deus sempre estará presente, seja na prisão, seja na igreja, meu Deus está presente. Ele é fiel para terminar a boa obra que começou em minha vida. O meu Deus é presente. Esse foi o testemunho desse jovem da nossa igreja no Azerbaijão. Então, qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer momento das nossas vidas, nós que somos salvos pela graça de Deus, nós que somos homens e mulheres de fé, nascidos de novo, com a garantia de vida eterna, Deus está presente. O que Jesus disse em Mateus 28, 20? Mateus 28, versículo 20. E eu estarei convosco até o fim. E eu estarei convosco até o fim, disse Jesus. Isso é motivador para todos nós, porque qualquer que seja a nossa situação no momento, nós precisamos entender que Deus está presente e tudo irá passar. Tudo irá passar. E nós vamos passar de cabeça em vida, confiante que Deus vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Sabe, abre sua Bíblia também comigo em Atos capítulo 27. Tem uma história aqui para nós hoje que aconteceu. Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Aqui tem uma história interessante que do apóstolo Paulo. Ele estava preso. Paulo estava preso. E ele estava... Ai, meu filho Joel é muito inteligente. Ok. Aqui em Atos capítulo 27, Paulo estava preso. Ele estava sendo levado de navio para a Itália, para Roma. Paulo estava sendo levado de navio para Roma. E durante a viagem para Roma, eles enfrentaram o vento sul. Né? E o vento sul, muitas vezes, ele causa muito medo. Quando nós morávamos em Florianópolis, né, os meninos eram pequenos, né, e às vezes, e lá tem esse tornado, esse vento sul que vem, e causa muito medo. Eu sei como é que é. Nós passamos várias vezes por esse vento sul. À noite, quando era de madrugada, então, era apavorante. Quando dava-se meia-noite, 1h que vinha, que era o seguinte, era aquele vento com barulhão. Passava e ficava em silêncio. Passava alguns minutos, vinha de novo aquele barulhão. Era apavorante. E aqui está Paulo, preso, com 275 homens, 276 com ele, dentro do barco. E o vento sul batendo. E era de madrugada, meia-noite, 1h da manhã, e eles com medo. 14 dias. Eles já tinham jogado todas as coisas fora do barco, tentando salvar suas vidas. No versículo 20, Atos 27, versículo 20. E, não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre eles
caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Perdão. Dissipou toda a esperança de vida, de viver. Acabou. Estamos condenados à morte. Olha, no versículo 21 está escrito: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade, era preciso ter me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, olha, você vê que fantástico. Olha que versículos lindos esses próximos. Olha o que Paulo diz. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar em uma ilha. Olha só que lindo. Paulo, eles já tinham dissipado toda a esperança de vida. 276 homens. E Paulo fala: tem de bom ânimo. Um anjo me apareceu e falou comigo: ó, você vai comparecer perante César, em Roma. E todos que estão com você no barco vão se salvar. Nenhum vai se perder. Então, Deus estava presente naquele momento. É por isso é tão importante para nós, em qualquer momento, em qualquer situação que passamos, ler a Bíblia. Porque Deus fala conosco. E assim como Paulo disse, eu tenho convicção que vai suceder como Deus me disse. Assim, nós também alimentamos nossa fé e Deus nos dá promessas e vai cumprir como Deus nos falou. E isso traz o quê? Paz e segurança para nós. E aqui, então, Paulo tinha esses 275 homens, com ele 276 pessoas no barco. E ele falou: ninguém vai se perder de entre vós. A pergunta para nós nessa semana é: quem é que está conosco no barco? Quem está conosco no barco? Todos aqueles que estão conosco no barco, em qualquer situação, vão ser abençoados, vão ser preservados. Foi o que aconteceu. Olha aqui comigo. Vamos continuar lendo aqui. No versículo 33 em diante está escrito: a todos que se enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. E depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estavam no navio 276 pessoas ao todo. Olha só, a Bíblia, ela é fantástica, né? Ela fala profundamente conosco. Profundamente. E o que aconteceu? Chegando perto de Malta, a ilha, no versículo 42, olha a promessa de Deus cumprindo. Versículo 42 a 44, olha lá comigo. Quando chegaram, o vento partiu o barco no meio.
O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais que não sabiam nadar, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Os 276. Então os 275 que estavam com Paulo foram abençoados por causa da vida do Paulo. Paulo diz, ó, eu tenho convicção que eu vou ter que comparecer diante de César, porque Deus me disse. Então eu vou viver e vocês vão viver, e nem um fio de cabelo das vossas cabeças vai cair. Aí eles chegaram em Malta, no capítulo 28, olha aí comigo o capítulo 28. Eles chegaram, estavam molhados, estavam com frio, aí os bárbaros receberam eles bem, e fizeram uma fogueira. E Paulo, pegando uns gravetos, foi jogar no fogo. E nos gravetos, um dos gravetos era uma serpente venenosa. E ó, pegou a mão do Paulo. Pegou a mão do Paulo. E os bárbaros sabiam que aquela serpente era famosa, aquela víbora era famosa. Quando ela mordia alguém, em questão de 30 minutos, a pessoa começava a ficar roxa, inchar e morria em questão de minutos. Mas o que Paulo fez? A serpente ficou agarrada na mão dele. Ele fez o seguinte, ó. Sacudiu a serpente no fogo. Sacudiu, vamos ler aqui, a partir do versículo 1. Em uma vez em terra, verificamos, capítulo 28 de Atos, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, Paulo, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Aí os bárbaros ficaram esperando, né? Vamos ver, ele vai inchar em meia hora, vai morrer. No versículo 6. Mas eles, esperando que ele viesse a inchar, ou a cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram o parecer. Diziam ser ele um Deus. Só pode ser um Deus. Porque o veneno não fez efeito no organismo dele. E Paulo falou, não, eu sou homem como vocês, mas eu creio num Deus poderoso que é presente. Deus que conhece o meu organismo e não permitiu que o veneno da serpente fizesse mal para mim. Eu creio nesse Deus, é o Deus de Abraão. Aí o dono, Públio, o chefe de Malta, chamou Paulo e alguns seus para ficar na sua casa. E o pai de Públio estava doente com diarreia. Não, disenteria. Disenteria é a mesma que diarreia? Mais ou menos, né? Aí, Paulo pôs a mão sobre ele e ele foi curado. Aí eles ficaram maravilhados e todos os enfermos da ilha vieram até Paulo. Olha lá, vamos ver, versículo 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Vamos ver aqui. Versículo 8. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. O testemunho, a fidelidade de Paulo, diante de uma situação difícil,
fez com que gerasse bênção, não só para ele, mas para os 275 homens que estavam com ele no barco. Porque Deus estava presente. E Deus é presente. Deus, Ele nos fala por meio da sua palavra, gera convicções em nossos corações e nós vivemos de fé em fé. Pela fé vivemos. O Espírito Santo, Ele unge nossos corações, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece o nosso corpo e Ele habita no mais profundo do nosso íntimo e Ele habita, Ele conhece as profundezas de Deus. Por isso, quando nós falamos Pai em nome de Jesus, há uma conexão real e imediata. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, o Espírito Santo perscruta as profundezas de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Deus está presente em nossas vidas, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer situação. Ele nos conhece, Ele sabe o que estamos passando e Ele tem a promessa para que nós possamos andar em novidade de vida no dia que se chama hoje. Por isso, amados irmãos, Paulo compartilhou o Evangelho na ilha e muitos converteram. Deus está presente. Nada passa despercebido diante de Deus. Ele concluirá a boa obra que iniciou em nossas vidas. Não devemos duvidar, mas confiar, na certeza que Deus sabe tudo o que está acontecendo conosco nesse exato momento. E Ele tem uma promessa para nos alimentar, para nos dar esperança e para nos fazer mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, o nosso primeiro versículo, olha lá comigo de novo. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus 4, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar conta. Tudo está nu e patente aos olhos do nosso Deus. Ele está conosco. E Ele está cuidando de nós. Nessa semana, que possamos levantar a cabeça e romper de fé em fé, confiando em Deus, alimentando a nossa fé. E quando Deus fala conosco algo na sua palavra, vamos receber e vamos alimentar a nossa fé. E assim vivemos, dia após dia. Porque o meu justo viverá por fé, diz o Senhor. E nós vivemos por fé. Tudo está nu, tudo está claro aos olhos do nosso Deus, porque Ele está presente conosco nesse exato momento, nessa exata hora e na nossa situação que estamos passando. Tudo vai passar, mas com o nosso Deus nós passaremos de cabeça erguida e mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Ô glória! Ô glória! Ô glória! Sabe, se você está nos assistindo neste momento e ainda não tem certeza da sua salvação, talvez hoje de manhã, ou à tarde, ou à noite, ou durante a semana você está nos assistindo e sente um vazio no coração. Sabe, só Deus pode preencher esse vazio. Paulo disse em Romanos 3, desse vazio que tem no nosso coração. O homem não consegue agradar a Deus pela sua própria vontade, pela sua própria obra. Nós agradamos a Deus pela fé, alimentada com a palavra de Deus. Paulo diz, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação é gratuita, não vem por obras, é dom de Deus. Se você gostaria de ter a vida eterna com Deus e experimentar essa vida eterna aqui na terra, até a volta de Cristo, eu convido você a orar comigo onde você está e como você está. Fala assim no seu coração. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia. E eu confesso o seu nome, Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração e dá uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. E em teu nome, Jesus, eu te agradeço por tão grande salvação.
Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, 2 Coríntios 5,17 está escrito: nova criatura é. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Se você orou assim pela primeira vez, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, pelo Instagram, no privado. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que vamos em frente essa semana. Nunca esqueça que Deus está presente. Seja o quanto for difícil a sua situação ou a minha, Deus está presente. E Deus tem uma promessa. E assim como ele deu para Paulo, e Paulo disse: eu tenho convicção que vai suceder como Deus me falou. E ninguém, nem um fio de cabelo se perderá. Todos que estão comigo no barco se salvarão. Então assim, Deus nos fala e nos dá promessa para que possamos ir nessa semana remando com fé, na certeza de que nenhum de nós se perderá, porque Deus está conosco. Deus está cuidando de cada um de nós. E a Ele, ao nosso Deus, a honra, a glória, assim como Elane e Joel tocaram aqui antes da mensagem, a honra e a glória. Ele é digno de receber a honra e a glória e o louvor, agora e eternamente, no nome glorioso de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.